Andrezão, vamos mostrar aqui os credores, a ordem, né, dos maiores credores do clube. A gente vai mostrar para você que está ligado, que ainda não teve acesso. Muita gente já viu, as pessoas do Twitter que seguem, o próprio Cruzeiro deu a informação, outros colegas deram também e tal, sobre quais são as maiores dívidas, né? Estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 maiores credores do Cruzeiro. E a gente está... Eu não sei qual que é a relação do Ronaldo de máscara ali, mas tudo bem. Banco BMG é o maior credor, com 80 milhões e meio de reais. O Fred tem essa dívida de 30 milhões e meio de reais, que o Cruzeiro tem com ele. Supermercados BH, mas aqui a essa gente aí já mudou um pouco, né, Thiago? Considera porque teve um A do negócio... BH, honestamente, ainda não sei. Mas tá. ela mudou um pouco aí. Mas enfim. Mas Supermercados BH também na lista. Marcelo Moreno, 24 milhões e 900 mil reais. O Mena, meu Deus do céu. O Mena. 2015. Ai, papai, o Mena. 22 milhões e meio de reais. Quantos jogos, Lu? Ei, Gilvan, vocês estão de brincadeira comigo. 2015, não tenho de cabeça. Pouquíssimos jogos. Pouquíssimos jogos. Fábio, 20 milhões e 700 mil reais. Dedé, 18.800. Toda vez que eu vejo o Dedé, eu lembro daquela petição lá, os advogados. Nossa Senhora, meu Deus, trabalho escravo, etc. Vocês estão de brincadeira. Aí aqui eu venho pro Dodô. 18 milhões e 200 mil reais hoje no Atlético. A Minas Arena... Recebe do Cruzeiro. Veja bem, a Minas Arena só tem uma correção aqui. A divulgação é que tem uma divergência nos números, tá? O Cruzeiro divulga que a dívida com a Minas Arena é de 13.900. A Minas Arena alega que a dívida é de 30 milhões, tá? Então há uma divergência entre... E tem um documento oficial, né, Popó? Que trata de 13.900, né? E a Minas Arena alega que são 30 milhões, cerca de 30 milhões. Deixa eu só confirmar que é isso mesmo. Tem relação com aquela questão. E aqui, para fechar, Léo Zagueiro, 10 milhões e 700 mil reais. Só uma informação importante, a do Moreno não é referente a salário, não é referente, é o empréstimo que o Moreno fez à diretoria anterior do Cruzeiro, do Sérgio Santos Rodrigues. Eles tentaram negar e esconder isso de todas as formas possíveis. Não, então fala pra câmera que o torcedor não sabe eu achei que tava focando no geral, eu tava olhando pra você, desculpa. Então, esse é o empréstimo que o Moreno fez durante a gestão do Sérgio Santos Rodrigues. O ex-presidente, eu não sei o que ele faz hoje da vida, sinceramente, ele tentou negar de todas as formas possíveis que isso fosse um empréstimo do jogador ao clube. Mas, na verdade, é um empréstimo, de fato, que o Marcelo Moreno fez durante a gestão passada no Cruzeiro. E está aí cobrando hoje 24 milhões e 900 mil reais. O do Fábio também tem essa questão e tem os salários que eram remanejados, diminuía em um período para ser pago em outro período. A justiça entende que não é legal. Isso. Só que tem um detalhe, tá? Volta com a dívida aqui para nós, André, por gentileza, para essa arte. Só que tem um detalhe em cima disso aqui. O Cruzeiro não pode ser... há uma insegurança jurídica no Brasil que levou o John Textor a se manifestar, que levou o Ronaldo a uma ou mais idas a Brasília para tentar ter segurança de que tudo que estava na SAF seria respeitado pelos juízes. Mas essa insegurança jurídica que levou o Ronaldo mesmo a ir a Brasília, a insegurança jurídica causa um certo receio no Cruzeiro de que juízes possam entender que o Cruzeiro SAF, que o Ronaldo SAF, tem a responsabilidade nessa dívida. O Cruzeiro tem 6 anos para pagar 60% disso aqui e 10 anos para zerar a dívida. Enquanto o Cruzeiro está em recuperação, não pode haver nenhum tipo de ação de... Como é que se diz, Popó? De execução. Não pode ter execução enquanto o Cruzeiro está em recuperação, tá? E o que leva o Cruzeiro a ter medo é a insegurança jurídica. Exatamente por isso o Ronaldo foi a Brasília tentar uma garantia de que tudo que está na SAF, que foi repassado a ele antes da assinatura, seja respeitado. Falando de insegurança jurídica, a gente vê que juízes interpretam de formas completamente opostas várias situações, enfim. Basicamente isso, e o Luciano está chamando. Não, e diante disso tudo, a situação do Arthur fica mais complicada, diante do que você trouxe, Everton. O Cruzeiro tem essa prioridade também de pagar essas dívidas, tem um processo que tem que ser pago em 6 anos, em 10 anos. Então, a questão do Ronaldo é limpar ali o Cruzeiro, deixar de forma bem clara, primeiro arrumar a casa e depois pensar em grandes situações. Isso não é segredo para ninguém. Então,
Olha o tanto de dívida. Em Volta 6 mais anos... de dívida, Everton, que você trouxe. Eu tenho informação do Mineirão, tá? É informação que recebi ontem, tá? Daqui a pouco eu vou passar. Torcedor do Cruzeiro. Em 6 e Volta 10 com essa anos, arte aqui, se por for favor. otimista. Quanto que Porque dá se tudo isso isso? aí que o... E tem outros, né? Não, que o Everton falar Ali é for só o verdade, top. cada um que for entrando na justiça e entende... Mano Menezes, então ali. Vai ganhar, o cara tem que pagar na hora. É isso. Aí que acaba o plano não é só do Cruzeiro, não. Eu acho que isso inviabiliza a SAF no futebol brasileiro. Porque o cara faz um plano, que pega um terreno que está abandonado e vai montando e depois ele vai ganhando com isso. Agora, se tiver, entra um lá, paga. Entra um lá, paga, não tem como jeito. manter. Só que, É que não dá pra exigir no Só Brasil. lembrando aqui, Thiago, que isso aqui são os 10 maiores credores, tá? Tem de 8 milhões, São os de 10 7 maiores milhões. credores. O Cruzeiro já, que está em processo de recuperação judicial, o Cruzeiro já, inclusive, deixou claro que a dívida gira em torno de 540 milhões de reais. Aqui só os 10 maiores credores. Com tá? credores. Não é que é só isso aqui, não. Os 10 maiores. São 540 milhões em dívida. O e tem Cruzeiro uma situação, 6 HG. anos para pagar 60% e 10 para pagar toda a dívida. Atenção que tem informação daqui a pouco. Falei com uma pessoa ontem que está no meio dessa celeuma também, é muito bom, né? Dessa celeuma envolvendo Cruzeiro, Mineirão e Estado. Ontem conversei com uma pessoa extremamente bem informada e cuidadosa. Me disse uma coisa que me deixou otimista sobre o futuro do Cruzeiro com o Mineirão. Falo daqui a pouco. É que, não, sobre essa situação, inclusive envolvendo a dívida do Cruzeiro com o Mineirão. O Mineirão entende que são 30 milhões, o Cruzeiro entende que são 13,9. Cara, tem uma situação que vai chegar lá na frente que vai de novo para a justiça e a lei no Brasil, ela não é rígida, ela não tá ali, ó, é isso, ponto e bora. Vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser cumprido. Tem muita brecha. E uma das brechas é a questão da interpretação. Se a interpretação do juiz ou da juíza, ou do magistrado lá, na hora de avaliar a situação, é de que a dívida é de 30 milhões, o Cruzeiro já tem um acréscimo aí de 17, 16 milhões na dívida com a Minas Arena. Cara, são mais 16 milhões. É mais um Wesley, que o Elton acho que vai vir 3 ainda, nessa temporada. Ó, a informação que eu acabei de receber da pessoa que eu mais confio dentro do Cruzeiro Ronaldo. é que não tem nada dessa história de Arthur no Cruzeiro. E eles vão manter o que eles têm dito. E é bom que o torcedor tenha consciência. Eu acho que essa divulgação serve muito para isso, né? Para o torcedor consciente entender qual é o momento do clube. O momento do clube é tentar organizar essas finanças e pagar quem está aí em dia. Nenhum de nós negou a situação que o Cruzeiro vive. Tá? Sim. E lembrando que essa informação partiu do Ronaldo. E detalhe, o Alê acabou de informar que uma fonte do clube disse que não tem nada com o Arthur e uma outra fonte do clube disse ao Ronaldo Giovanelli que está tentando atravessar. Então dentro do clube tem gente seguindo em caminhos opostos sobre o mesmo tema. Ontem eu disse aqui, e é impressionante como as pessoas veem o título lá no Twitter e não assistem para entender o conteúdo. Em algum momento aqui ontem eu disse que eu era contra a CPI? Não. Eu, em momento algum, disse isso. O que eu disse é que nenhuma CPI no Brasil trouxe até hoje resultado prático. E que eu sou favorável a um ajuste entre Ronaldo, Samuel Lloyd barra Mineirão, Ronaldo barra Cruzeiro e Zema barra Estado. Que eu sou favorável a um ajuste. Ontem fui conversar com uma pessoa muito importante nesse processo. E quem quiser achar que eu estou fazendo onda, fique à vontade, eu tenho mais o que fazer. E essa pessoa me disse o seguinte: Everton, a coisa vai caminhar naturalmente para uma cogestão Cruzeiro-Mineirão. A coisa vai caminhar naturalmente para um acordo de cogestão. Nos moldes que o Cruzeiro quer hoje, ainda não houve acordo. Aí eu falei assim, perguntei para essa pessoa: a dívida que o Cruzeiro tem com o Mineirão tem alguma influência para o acordo não acontecer? Ele falou: zero. Porque esse Cruzeiro que está aí não era o Cruzeiro que fez a dívida com a gente e não cumpriu. Que foi a que fez com o Marcelo Moreno e não cumpriu, de pegar dinheiro emprestado, mais ou menos isso. Então ele falou: zero. Eu disse: mas o que falta? Falta sentar e tratar. O Cruzeiro cede o Mineirão, cede o Estado, que é uma... Pô, aí é dinheiro do contribuinte, né? Então o Estado tem que servir como, de fato, o fiel da balança nessa situação.
Porque ninguém aguenta mais o Estado. Ah, mas porque uma cogestão do Mineirão com o Cruzeiro é a melhor alternativa. caminho. É a melhor, porque não existe outra. Entendeu? Então, essa pessoa me disse que é um caminho natural haver um ajuste. Aí, o torcedor manifesta, e está correto, a manifestação ordeira, problema nenhum, o torcedor está correto. Os deputados vão para a CPI, ano que vem tem eleição. Não é eleição para deputado. Estou dizendo que nessa época cresce, ficam discursos acalorados e tal. O que eu estou dizendo é que eu não acredito que a CPI traga resultado prático. E tem uma outra questão que eu disse ontem aqui, eu vou repetir nessa história toda, que eu fico muito curioso para saber. No final das contas, o dinheiro que é colocado no contrato da PPP, lá embaixo, vai para o bolso de quem? Eu fico tão curioso para saber. Aí talvez pode ser um ponto importante da CPI. Né? A CPI descobrir que lá embaixo tem alguém. Eu quero saber quem é. Eu quero saber quem é. E se o contrato é uma porcaria, lembremos, né, que lá atrás foi o quê? O governo Aécio e governo, posteriormente, o governo Anastasia. Isso foi celebrado lá. Aí, na época, o Calil deu um pau, todo mundo. Alguém foi bom. Não sei o quê. Foi bom. Então é Só isso aí. descobriu isso Agora, depois. o que eu recebi de informação é que um caminho natural, onde o Cruzeiro vai ceder, o Mineirão vai ceder e o Estado vai ser o fiel da balança, o Cruzeiro deve fazer a cogestão com o Mineirão. Eu achei uma ótima notícia. possibilidade, notícia e tal. Deixa eu falar para você que está